Bom, conta pra gente. Cara, eu sou publicitário também, né? Sério? Desde 83, né? E o Paulo Penido, meu irmão, meu sócio, nós temos a agência Penido Propaganda, que basicamente cuida da minha carreira, né? Dos clientes que são os nossos, aos quais a gente dá uma atenção muito grande, porque é importante, né? Você ter esse relacionamento, o network e tudo mais, e você vende um produto, você tem que dar uma assistência, né? Claro. Se você entregou uma ideia, você tem que entregar o produto completo. E é o que a gente faz. E eu sou muito recolhido, né? Sou muito família, pra caramba. Até porque a família é toda muito unida, mora junto no mesmo prédio, no mesmo andar, todo mundo. E a gente tem essa coisa de família. E eu gosto muito de comer fora à noite, porque o dia sempre tem a agitação e tal. E eu gosto muito de alguns lugares. Também vou ficar fazendo propaganda para os caras de graça, né? Se bem que eles dão desconto Mas eu gosto muito de Barra, Recreio, Zona Sul, Urca, Copacabana, um pouquinho do Leblon, Ipanema e tal. São as áreas de aquele papá gostoso e tal. Importante, é bom, né? Sempre bom, né? Porque tem muita relação. Dia de jogo não tem. Dia de jogo, o Penidão tem que fazer o quê? Se preparar para o jogo. O meu jogo começa, na verdade, ele começa 2, 3 dias antes. Porque eu tenho que fazer a preparação, né, de tomar os cuidados naturais. Eu não tenho nenhuma neura. Ficar malucão, tal, não sei o quê. Não, isso não rola. Mas, por exemplo, eu não vou ficar bebendo gelado, sorvete. Já tem um sorvete aqui, cara. Estou olhando assim com aquele olhinho comprido. Mas aí tem que dar uma segurada. Amanhã tem Flamengo e Ublense, então daqui a pouco é hashtag Partiu Chile. E aí é o seguinte, a emoção toda, a concentração toda lá. Aí é previsão de tempo, temperatura, como é que vai estar na hora do jogo, quantos ingressos foram vendidos e tal, não sei, para enriquecer o argumento na hora que a bola rolar. Tem que saber tudo do time que eu vou narrar, o do nosso. No caso, o nosso aí é Flamengo. Mas o nosso poderia ser Vasco, o nosso poderia ser Botafogo, o nosso poderia ser Fluminense. Como é, em várias ocasiões. Eu procuro sempre alinhar a minha expectativa com a expectativa do ouvinte. O ouvinte espera alguma coisa que eu não posso dar diferente. Eu tenho que entregar aquilo que está sendo proposto. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que me preparar, tenho que saber. Lógico, não saber tudo, não tenho essa pretensão, acho de uma tremenda bobeira. Eu acho que todo mundo vive aprendendo e eu vivo aprendendo todos os dias. Acordei e estou começando a aprender alguma coisa nova, todo dia. E a gente, por mais que viva, vai morrer sem saber nada, né? A verdade é essa, tudo sei que nada sei, é a definição mais correta mesmo. E eu trabalho com essa lógica. Mas me Então, conta uma coisa. Vou nessa vibe aí. Desculpa te cortar, mas é porque você me deu um gancho muito bom e eu tenho que aproveitar. Aproveite o gancho. Porque você falou aí que você alinha muito a sua narração com a expectativa do torcedor. E hoje o futebol do Rio, dá pra dizer que estamos vivendo fases diferentes. Tem um Fluminense que empolga o seu torcedor, tem um Botafogo competitivo que lidera o Campeonato Brasileiro, tem um Flamengo que parece estar pegando ainda o ritmo na temporada, e tem um Vasco que tinha uma expectativa muito grande, mas até agora não correspondeu. Pelo menos essa é a minha leitura. Como é que você faz para adaptar a cada humor do torcedor assim? Porque o torcedor, claro, que quando o time entra em campo, ele quer que o time vença de qualquer jeito, mas tem torcedor que entra mais eufórico e torcedor que entra mais preocupado nesse momento. O que acontece, o JP, é que é o seguinte, o momento que você está vivenciando, que você está vendo, o narrador tem o dever. Isso eu aprendi lá atrás com meus grandes mestres. Eu comecei a minha carreira muito novo, né, com 14 anos, na Rádio Globo, numa equipe com o Valdir Amaral, o Celso Garcia era o segundo locutor, o Ayrton Rebelo, Sérgio Moraes, tinha o Zé Carlos Araújo, que já tinha 5 anos, estava ainda procurando o espaço dele, mas eu já me identificava muito, meu amigo querido, hoje inclusive meu parceiro na Tupi. E o Washington Rodrigues, fonte de inspiração, assim, o supremo ídolo do rádio, para mim o cara do rádio, e o João Saldanha da equipe, o Mário Viana, que era um cara que tinha umas tiradas que o pessoal achava assim, pô, não teve riqueza de banco escolar. Uma das cabeças mais iluminadas era do Mário Viana. Mário Viana porque ele tinha a cultura da vida, né? Ele tinha experiência prática. E ele era sensacional.
E todos se tornaram meus amigos, eu me tornando amigo deles, porque eu era ouvinte e tal, não sei o que. Era criança, fazia mandados pequenos, ainda nem falava no microfone nos 2 primeiros anos. Era ainda menor de idade, né? Naquela época podia, não devia, mas podia. Aí eu já dirigia, eu morava em Piedade, naquela época. E a Rádio Globo era na Rua Irineu Marinho, inicialmente, depois mudou para a Rua do Rússio. Então eu trabalhava com essas feras e eu quis me embrenhar no meio do jornalismo todo, aproveitando que o Globo era junto. Aí fiz amizade com pessoas que eram muito legais e que me ensinaram muita coisa, que eu vou aprendendo cada dia mais, como eu disse. Inclusive o Nelson Rodrigues. E pra você ter uma ideia, o Nelson Rodrigues falou para mim, eu tinha, 16 para 17 anos, falou, você vai ser o cara do futuro. Eu não entendi. Ele já tinha morrido quando eu fui entender o peso daquilo. O que representava uma declaração e um elogio, um carinho daquele. E depois, mas eu perguntei a ele o motivo, porque, pô, cachorro magro, pequeno, moleque, um cara dessa expressão falar isso, ele disse, não, é a sua garra, a sua vontade, a sua determinação, porque eu tinha que chegar na rádio, na verdade eu não tinha que ir, eu que queria e forçava a barra. Eu não podia nem ser registrado por causa da idade. E tinha um cargo que hoje não existe mais, que era de colaborador. E eu era colaborador. Aí ganhei carteirinha, fiquei todo empolgadinho, né? Claro. Carteirinha e tal. Não era funcionário, mas era colaborador. Hoje isso não é possível mais. E nem é possível com a cidade também trabalhar. E aí os caras foram direcionando. E eu fui aprendendo com eles, com essas feras todas, que todo mundo tem time, todo mundo tem uma paixão, todo mundo tem uma coisa, mas se tem uma coisa que se sobrepõe a quem quer ser vitorioso, que é a verdade. Então, eu aprendi com esses monstros sagrados desde cedo. Você não pode mentir para o ouvinte. Se você mentir para o ouvinte, você perde a credibilidade. Se você perder a credibilidade, você perdeu tudo. Aí não adianta talento, não adianta esforço, não adianta empenho, não adianta nada. Então, a verdade se sobrepõe. Isso, embora seja uma guerra, mas é outro tipo de guerra, claro, a guerra bélica, nela, a primeira vítima é a verdade, né? Na guerra do confronto bélico. Mas na guerra do dia a dia, a verdade sobrevive sempre. E o ouvinte tem que ter essa certeza. Então o cara pode gostar, ele pode não gostar, é um direito dele, só não pode dizer que ele falou, mentiu. Não, mentiu, não minto. Eu uso essa lógica. Tá certo. E Penido, qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, o @Fora do Jogo Cast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.